Gente, eu sei que o Dr. Assad dispensa apresentações, mas está aqui, cirurgião cardiovascular, com formação em Minas Gerais e especialização no INCOD São Paulo. Ele hoje atua como cirurgião cardiovascular lá no INCOD São Paulo, né? Então, deixa eu ler a especialização. Especialista em cirurgia cardiovascular, com especialização em nacional e internacional, tá, gente? Então, ele tem especialização aqui no INCOD de São Paulo, e tem especialização em Harvard e em cirurgia cardiopediátrica, né? Tive a Pelo felicidade de amor de tê-lo Deus. como cirurgião de Larissa, né? Meu querido médico de Lari. Mas vamos às perguntas, porque primeiro a gente tinha muitas perguntas. E aí a gente fez um roteirinho para tentar conseguir o máximo, né, doutor Assad? Agradeço imensamente a sua disponibilidade, né? Não, eu Fique que à vontade agradeço o para as considerações. convite. Então, eu que agradeço o convite, as palavras gentis, sua simpatia, muito obrigado. E para mim é uma satisfação imensa poder estar compartilhando com todos a nossa modesta experiência em cirurgia cardíaca, pediátrica e fetal. E vamos falar disso também. É interessante que quando a gente anunciou que o doutor Assad vinha, choveu aqueles comentários e mensagens dos pacientes, né? Mandando aplausos. Depois o senhor dá uma olhada lá no feed. Tá bom? Mas vamos lá. Nós fizemos um pequeno resumo para ajudar na orientação, certo? Eu acho até que eu estou com o quadro errado. Deixa eu até abrir aqui, doutor Assad, Uhum. porque... Vamos lá. Mas para início, o senhor já comentou aqui, já fez uma ressalva, e é uma questão bem interessante que a gente até comentou ontem, a doutora Priscila iniciou, que as cardiopatias mais críticas, elas precisam de intervenção logo em seguida, logo depois. Mas aí o senhor já fez a ressalva, assim, que hoje a gente tem as cirurgias fetais. E eu queria que o senhor... É tudo muito novo para as mães. O senhor comentasse o que é, como é, quando pode ser feito. Dá um panorama geral para a gente ir compreendendo melhor. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o meu roteirinho para eu tentar seguir e a gente conseguir o máximo de perguntas. Ok. Bom, Janaína, eu gostaria de colocar para todas as mães que a intervenção antes do nascimento, no coraçãozinho do bebê, é um passo lógico da evolução da cirurgia cardíaca, né? Se você analisar a história, a primeira intervenção fetal, ela foi realizada há quase 6 décadas, em 1963, na Nova Zelândia, para tratar bebês com anemia hemolítica profunda por incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto, né? Então, foi feita uma transfusão nesse bebê e que resultou na sobrevida do bebê e na evolução favorável após o nascimento. Então, desde então, existem inúmeras evoluções, tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto o próprio desenvolvimento dos exames de imagem, conforme bem demonstrado ontem na live pela doutora Patrícia Maruoka. Priscila Maruoka. Maruoka, isso. Priscila. O potencial para intervenção fetal aumentou consideravelmente, né? E hoje existem pacientes portadores de lesões cardíacas complexas que perdem a oportunidade do tratamento cirúrgico num momento adequado, ou são submetidos a inúmeros procedimentos paliativos, evoluindo com prognóstico incerto a longo prazo. Nesse sentido, a intervenção no coração fetal pode suprimir essa importante lacuna, né? E o ecocardiograma fetal, ele tem proporcionado
ao médico, ao cirurgião cardíaco, ao cardiologista fetal, um entendimento melhor da evolução natural das doenças, né? Então isso mostra que às vezes uma lesão muito simples no início da gestação pode determinar alterações graduais e progressivas que vão comprometer de maneira significativa a anatomia, a estrutura do coração após o nascimento, tá? Então, baseado nessas premissas, a gente tem uma tendência a ser cada vez mais precoce. Se você analisar a evolução da cirurgia cardíaca hoje, tradicional, após o nascimento, antes dos anos 80, raramente se operava uma criança antes de 1 ano de vida. E a partir da década de 80, com a evolução dos exames diagnósticos, da ecocardiografia, especialmente onde eu tive a formação no grupo de Boston, eles começaram a implementar as cirurgias no período neonatal, logo após o nascimento. Qual que era o objetivo? Tentar diminuir as sequelas das consequências funcionais de uma alteração estrutural do coração mal formado. Ou seja, você pode ter uma má oxigenação do sangue por causa do defeito cardíaco ou um excesso de sangue no pulmão, e isso traz sequelas para o bebê se não for tratado de uma maneira mais precoce. Né? E nesse sentido, a intervenção no coração fetal pode suprir esse gap, né, essa lacuna entre a cirurgia após o nascimento e a formação do coração, entendeu? Então... o senhor falou assim, há casos que, se vistos logo, tem como intervir e melhorar a condição, até mesmo evitar que se desenvolvam outros problemas. Quais seriam essas indicações, doutor Assad, em relação a essa cirurgia nesse tempo, que evitaria esse progresso da... Então, essa é uma pergunta muito importante. Se nós analisarmos a formação do coração, existe uma teoria que fala que o crescimento das câmaras cardíacas está intimamente relacionado ao estímulo de volume e de pressão que a corrente sanguínea exerce nas paredes do coração, do músculo cardíaco, em desenvolvimento. Então, se nós tivermos qualquer lesão obstrutiva que, porventura, vá prejudicar esse estímulo normal de desenvolvimento do coração após a sua formação, esse estímulo vai prejudicar o desenvolvimento e vai promover uma hipoplasia dessa câmara afetada pelo fluxo. Ou seja, nós temos uma lesão obstrutiva que geralmente é introduzida no início da gestação. Por quê? Porque o coração ele fica potencialmente formado cerca de 2 meses após a fecundação. Então, se nós tivermos a introdução de uma lesão no 2º mês de gestação, ela vai permanecer intacta nos 7 meses subsequentes da gestação. E essa obstrução prejudica o principal estímulo de desenvolvimento do coração fetal. Então, se a gente quebrar esse ciclo numa fase mais precoce ainda, antes do nascimento, e recuperar esse estímulo normal de desenvolvimento, nós vamos proporcionar um desenvolvimento teoricamente mais normal desse músculo cardíaco, uma maior chance de sobrevida com o tratamento neonatal convencional. E por que que isso acontece? Por que que se eu fizer isso após o nascimento, não acontece essa modificação? Porque existem diferenças estruturais a nível celular, a nível molecular, que diferem o músculo cardíaco do feto em relação ao nascimento. Nós sabemos que no final do período embrionário, antes do 2º mês de gestação, no 1º mês de gestação ainda, existe um potencial de divisão celular das células do coração fetal que favorecem um crescimento mais adequado do coração. Enquanto que, após o nascimento, esse potencial de divisão celular ele é muito pequeno.
Então, o bebê, nós temos que aproveitar esse potencial de divisão, esse período intrauterino, para tentar reverter esse estímulo normal de crescimento, de desenvolvimento, e tentar proporcionar uma anatomia mais favorável após o nascimento. Paralelamente, da mesma forma que as células... Pois não. Doutor Assad, assim, eu acho que eu estou compreendendo bem os benefícios, mas isso melhoraria muito a questão do pós-nascimento, né? Isso. Como essas cirurgias são feitas? Bom, vamos lá. Então, assim... Já sabe que ainda no útero, aí a gente fica pensando, como, né? Então, o que a gente objetiva com o tratamento, tá? Antes de falar da metodologia que a gente usa, tá? Eu gostaria de falar dos objetivos, tá? Então, primeiro, proporcionar um tratamento precoce, né? A gente tenta corrigir ou amenizar a alteração estrutural do coração e, consequentemente, reduzir o dano secundário da anatomia provocada pela circulação sanguínea anormal, tá? Então, isso vai proporcionar uma melhora do desenvolvimento, vai recuperar um ventrículo teoricamente hipoplásico ou dilatado, dependendo da patologia, e proporcionar um nascimento com as funções cardíaca e respiratória mais estáveis após o parto, tá? Então, nesse sentido, quais seriam as indicações, né? Quais seriam as lesões favoráveis ao tratamento? Seriam as lesões obstrutivas do lado direito ou do lado esquerdo? Anotem aí, gente. Isso. Então, seriam as obstruções que podem ser no nível do plano atrial, né, entre o buraquinho que comunica os dois lados da circulação do coração fetal, tá? Quando a gente tem uma comunicação entre os dois lados do átrio pequena, restritiva, ou até mesmo completamente obstruído, né? Ou obstrução no plano valvar, seja no nível das válvulas entre os átrios e os ventrículos, a válvula mitral ou a válvula tricúspide, e no plano de conexão dos ventrículos com as grandes artérias, ou seja, na válvula pulmonar e na válvula aórtica. Então, com isso em mente, diante desse panorama, desse cenário, o grupo aqui do Hospital das Clínicas, no final da década de 80, mais precisamente em 1989, diante de toda essa evolução, fez o primeiro caso de intervenção com dilatação da válvula aórtica num bebê ainda dentro do útero materno. Então, eu vou misturar um pouco das indicações com a metodologia, né? Então, o que foi feito? E o que está sendo feito agora? A gente introduz uma agulha longa através da parede abdominal materna. Essa agulha é introduzida através do útero, ela entra no peitinho do feto, ela atinge o ventrículo do feto e ela vai passar um fio-guia através dessa válvula obstruída, e esse fio-guia vai ser o caminho pelo qual será navegado um catéter balão. E que material que a gente usa? Esse material, hoje não existe um material dedicado para a cirurgia fetal, né? Então, nós usamos os catéteres balão, que são utilizados na dilatação coronária, obstrução de artérias coronárias para adultos, né? Então, nós usamos esse catéter balão, que tem calibres reduzidos, nós podemos chegar aí mais ou menos 10, 20% acima do tamanho do anel da válvula do bebê, tá? Isso eu estou falando em termos de 2 milímetros, 3 milímetros, para poder fazer uma dilatação e recuperar o fluxo normal de desenvolvimento através dessa válvula, tá? Então, essa é uma estratégia, a dilatação das válvulas com catéter balão. Quando eu me referi
a comunicação entre os dois lados do coração pequena, né? Na vida fetal, o bebê precisa dos dois lados do coração trabalhando em paralelo. E essas comunicações no plano atrial, por exemplo, é uma comunicação muito importante. Quando ela é restritiva, ela pode proporcionar um hipodesenvolvimento do lado esquerdo do coração do bebê e, inclusive, prejudicar a formação dos vasos pulmonares. Então, a ideia é tentar aliviar essa comunicação o mais precoce possível para tentar evitar um dano estrutural maior, mais grave, por exemplo, na síndrome de hipoplasia das câmaras esquerdas, na vasculatura do pulmão do bebê. Entendi. Assim, é tudo tão mágico, tão assim, funcionar isso para nós mães faz toda a diferença, né? Eu fico imaginando como é conseguir implementar isso, é realmente magnífico. Mas o senhor a gente sabe que o senhor estava desenvolvendo duas patentes. Essa das cirurgias, das pesquisas em relação às cirurgias intrauterinas e uma outra sobre bandagens... Bandagem ajustável. Ajustável, justamente. O senhor poderia falar um pouquinho? Claro. Bom, gente, é a evolução da cirurgia acontecendo no nosso período. Doutor Assad, enfim, é muito recente, tudo muito recente. Obrigado. Um privilégio. Obrigado. Na realidade, eu gostaria até de falar de uma outra indicação que está intimamente relacionada com essa essa patente nossa, tá? Que seria o tratamento das bradiarritmias fetais, né? Então, muitas vezes, o coração do bebê, ele é agredido por anticorpos da mãe, né? No caso de doenças autoimunes, né? Por exemplo, o lúpus eritematoso, né? Que é uma doença mais comumente divulgada para a população, a mãe pode gerar anticorpos contra o sistema elétrico do bebê e isso pode promover uma arritmia chamada bloqueio atrioventricular total congênito. E até hoje, inúmeras tentativas têm sido feitas para tentar fazer um procedimento relativamente simples, que é implantar um marcapasso dentro do útero, para o bebê poder crescer e desenvolver naturalmente. Então, normalmente, essa doença, o bloqueio atrioventricular total congênito, ele é bem tolerado pelo bebê. Nós temos a frequência normal do feto variando aí entre 135. Então, essa é a faixa fisiológica da frequência cardíaca fetal. Nessa doença autoimune, o que acontece? O bebê pode desenvolver frequências muito baixas, chegando a 70, 60, mas isso é bem tolerado pelo bebê. Entretanto, quando essa frequência atinge números extremamente baixos, como 50, 55, ou às vezes abaixo de 50, essa frequência cardíaca ela vai promover uma insuficiência cardíaca no bebê que vai resultar num inchaço generalizado do bebê. E essa associação mórbida de doenças, como o bloqueio atrioventricular associado ao inchaço do bebê, que a gente chama cientificamente de hidropsia ou hidrópsia fetal, ela apresenta uma mortalidade intrauterina muito elevada. E mesmo naqueles casos que sobrevivem, nos melhores centros de terapia intensiva neonatal do mundo, a mortalidade gira em torno de 80%. E o tratamento do bebê com essa frequência muito baixa, com medicamentos, sejam eles através da mãe, por via oral materna, ou diretamente no feto, injetando no músculo do feto, ou no cordão umbilical, eles não têm um sucesso esperado. E o próximo passo lógico seria o marcapasso fetal.
E aí que Um entra minutinho. a nossa patente. Eu Pois quero, não. eu quero deixar aqui um aviso, porque essa semana uma mãe veio no direct e perguntou justamente isso. Meu feto foi diagnosticado com batimentos cardíacos, com braquicardia, não é isso? Bradicardia. Bradicardia. Bradicardia O fetal. que fazer? Estou muito preocupada. E eu lembro que eu respondi, mãe, presta atenção nisso aqui. Então, a gente tem uma frequência de corte, de acordo com estudos multicêntricos entre a Europa e os Estados Unidos, que determinaram que uma frequência cardíaca no feto abaixo de 55 é provável que o bebê evolua com uma insuficiência cardíaca dependente dessa frequência baixa. E essa insuficiência cardíaca vai gerar um inchaço generalizado do bebê que vai comprometer muito o prognóstico desse bebê. E o que nós desenvolvemos? A nossa primeira patente trata-se de um eletrodo, um fiozinho que nós desenvolvemos, uma ideia muito simples, tá? Que ela é conduzida através de uma agulha que a gente adaptou da anestesia, da raquianestesia, da anestesia peridural. Então, esse eletrodo, ele tem aproximadamente 3 milímetros, a cabeça dele tem 3 milímetros de comprimento, né, e ele é conectado a um fio longo para poder o feto girar, brincar dentro do útero à vontade, não ter problema de arrancar, porque esse era um dos problemas das tentativas anteriores com a recuperação do bem-estar fetal. O bebê começa a mexer e desloca o eletrodo do coração. E a gente precisa manter esse estímulo fixo, estável no miocárdio do bebê, no coração fetal. E esse eletrodo, o desenho dele, ele é feito como se fosse um anzol. Ele fica ancorado no miocárdio do bebê, então ele garante uma estimulação segura e eficaz ao longo da gestação. E eu vi uma das perguntas aqui da nossa audiência hoje, eu queria agradecer a todos, sábado de manhã, assistindo a nossa palestra, né? A indicação seria aproximadamente entre 26 e 33 semanas de gestação. Qual é o objetivo? Enxugar esse inchaço do bebê, melhorar a função do coração, a função respiratória, para proporcionar uma maior chance de desenvolvimento após o nascimento, uma maior chance de sobrevida após o nascimento. Então, a gente faz a cesárea, extrai o marca-passo e aí começa a comandar o bebê do lado de fora do útero, começa a comandar o ritmo cardíaco fetal. Então, essa patente é uma patente muito simples, nada mais é que a modificação da ponta de um fio que é veiculada para o miocárdio do coração do bebê através de uma agulha de raquianestesia. Então, é um procedimento que não necessita de 2 cesáreas durante a mesma gestação, é um procedimento que é feito também com agulhas, né? Da mesma forma que uma dilatação de uma válvula cardíaca ou do septo interatrial, né? E é um procedimento que tem pouco dano mínimo para a fisiologia materno-fetal. A segunda... Pode falar. O senhor disse assim, é uma ideia muito simples, mas as ideias geniais são sempre partindo de princípios muito simples, por isso que elas são geniais, doutor Assad. Obrigado. Na realidade, esse procedimento, em mãos hábeis, né, ele dura menos de 5 minutos e pode mudar completamente o futuro desses bebês. E muitas vezes a gente depara com mães que têm o lúpus eritematoso, como foi o nosso primeiro caso de marca-passo fetal, realizado em Porto Alegre, junto com o Instituto de Cardiologia Fetal do Rio Grande do Sul, com apoio do Dr. Paulo Zelinski, que é o chefe da cardiologia fetal em Porto Alegre, né? Eu quero aqui mandar o meu cordial abraço a ele, que acreditou no nosso desenvolvimento tecnológico. Esse procedimento, a mãe, no final do período fértil, ela pode chegar com 5, 6 abortos subsequentes por causa do lúpus eritematoso. Então, você pode ter uma lesão
isolada do ritmo cardíaco fetal, e isso pode comprometer não só a sobrevida pós-natal, como também intrauterina. Então, esse feto, ele é muito desejado pela mãe, ele é muito Eu ia valorizado. dizer isso. Emocionalmente, isso não tem preço. Primeiro porque as mães já se culpam muito. O que eu fiz para vir uma malformação? Aquelas que já são do grupo de risco ficam em pânico. Eu sou culpada, ou bloqueiam esse sonho de maternidade justamente por conta dessas doenças autoimunes e aquele grupo de risco todo. Então, ter essa possibilidade é uma coisa assim sensacional, realmente. É verdade. Eu assim me sinto muito feliz e muito recompensado, né, por todos esses anos de estudo, quando a gente pega uma gestante no final do período fértil, que foi o caso da nossa primeira intervenção em Porto Alegre, né, do marcapasso fetal, e essa intervenção foi publicada num jornal americano, e a gente teve a felicidade de ter a maior sobrevida fetal. Obviamente que inúmeros aprimoramentos tecnológicos ocorreram depois daquele primeiro implante, né, e que certamente vão favorecer um resultado melhor dessa técnica cirúrgica, né? Mas essa é uma enorme satisfação para nós ver essa gestante no final do período fértil, após perdas sucessivas, perdas fetais sucessivas, a gente conseguir proporcionar o nascimento de um bebê normal com um procedimento relativamente simples. É um procedimento que é uma punção do miocárdio fetal, guiada por ultrassom, guiada pelo ecocardiograma, e eu gostaria de enaltecer aqui o trabalho multiprofissional em torno desse procedimento relativamente simples. Envolve aí o cardiologista fetal, o obstetra, o que a gente chama de fetólogo, né? A cardiologia neonatal, a neonatologia, né? O hemodinamicista. Então, é uma conjunção de expertise em prol único do nosso pequeno paciente, o feto, ainda dentro da vida intrauterina. Maravilha, maravilha. Posso falar agora da segunda patente? Da segunda, estou esperando. Então, vamos lá. A nossa segunda patente trata de uma evolução de um conhecimento muito simples, que veio do aparelho de medir a pressão no braço, né? Então, nós miniaturizamos a ideia do medidor de pressão no braço com um anel de silicone, tá? Que ele é conectado através de um tubinho, ele é hermeticamente conectado a um tubinho, que é, por sua vez, conectado a um botão de silicone, que fica instalado debaixo da pele do bebê. Então, esse sistema, que é chamado sistema de bandagem ajustável da artéria pulmonar, ele permite o controle do diâmetro da artéria pulmonar através da pele do bebê. Então, o senhor pode repetir o nome, porque falhou para mim, eu não sei se todo mundo ouviu. Tá, chama-se bandagem ajustável da artéria pulmonar. Então, essa estratégia, essa ferramenta, ela é extremamente importante. Por quê? Porque você consegue ajustar para determinadas cardiopatias congênitas, você consegue ajustar o fluxo da artéria pulmonar de acordo com a necessidade e de acordo com o crescimento corporal do bebê. Então, o que era bom para o bebê com 3 quilos, depois de 5, 6 meses, esse bebê vai dobrar o peso, vai dobrar a superfície corpórea dele. E nós temos que ajustar o fluxo pulmonar para chegar no momento adequado e propor a cirurgia correta. Por exemplo, num bebê que nasce com 1,5 kg, 2 quilos prematuramente, essa seria uma estratégia interessante. Aqueles bebês que nascem e têm problemas intestinais muito importantes, como enterocolite necrotizante, ou problemas neurológicos que não permitem a fragilidade dos capilares cerebrais, não permitem que o bebê extremamente prematuro seja submetido
a uma circulação extracorpórea, parada circulatória para poder tratar esse bebê, a malformação estrutural desse bebê. Então, essa é uma ferramenta muito interessante que permite que o cardiologista vá ajustando o fluxo sanguíneo no próprio consultório, no próprio ambulatório, através de uma medida de oximetria de pulso, né, que é um método não invasivo, a maioria das mães aqui deve conhecer a oximetria de pulso, e aí você injeta através desse botão facilmente palpável debaixo da pele, né, facilmente localizável, você injeta, esse botão ele é autosselante, e quando você coloca a quantidade de líquido para estrangular ou para afrouxar a artéria pulmonar, e isso permite um ajuste muito preciso do fluxo pulmonar. Às vezes, a gente tem percebido na nossa experiência clínica que uma variação de 0,1 ml de soro injetado nesse manguito, né, nesse anel de silicone, faz uma diferença brutal na respiração do bebê, no fluxo sanguíneo pulmonar. Então, essa ferramenta é uma ferramenta extraordinária que pode auxiliar muito o tratamento desses bebês com malformações que não são factíveis de tratamento precoce. Novamente, aquela história da ideia genial e a evolução da cirurgia acontecendo no nosso tempo. É tudo muito recente. E eu fico, de fato, encantada com essas novidades, né? E como disse uma seguidora aqui, Deus abençoe essas pesquisas, Deus abençoe essas evoluções, que cada vez mais esses benefícios cheguem aos nossos filhos, não é mesmo, doutor Assad? Posso colocar mais uma ressalva aqui? Gostaria de citar que hoje o primeiro procedimento que nós realizamos num bebê foi formado por um grupo que hoje constitui a maior experiência do Brasil, é o grupo do HCOR, né? Comandado pela doutora Simone Pedra, que é muito amiga nossa, sou um admirador eterno dela. Vai estar conosco. Isso. Quinta-feira, eu acho. Excelente. Então, não percam doutora Simone Pedra na quinta-feira. Ela vai falar sobre as ferramentas diagnósticas das cardiopatias congênitas, né? Sim, sim. Então, sim. E gostaria de falar também que o grupo de Boston é hoje a maior experiência do mundo. Até o final do ano passado, eles tinham quase 200 casos já operados na vida intrauterina. E eles demonstraram nessa experiência exatamente os fundamentos teóricos, né, da intervenção pré-natal, ou seja, eles documentaram, através de medidas ecocardiográficas, o crescimento das estruturas do coração do bebê, comparado com aquele grupo que não foi submetido ao procedimento ainda, a uma dilatação da válvula aórtica, por exemplo. Eles demonstraram que a válvula mitral cresce, o ventrículo esquerdo cresce, a aorta ascendente cresce, a própria válvula aórtica cresce, quando comparado àquele grupo que não sofreu a intervenção, existe uma fase inicial de dilatação do ventrículo e, posteriormente, uma atrofia desse ventrículo, causando a síndrome de hipoplasia do ventrículo esquerdo. Né? Então, queria salientar aí essas duas experiências importantes. Nossa primeira experiência de válvula aórtica foi no Hospital Samaritano de São Paulo e, posteriormente, a gente desenvolveu uma experiência que é relativamente modesta, comparada ao grupo de Boston, mas nós estamos caminhando aí com um grupo de medicina fetal que está tentando crescer, enriquecer essa casuística e provavelmente oferecer à sociedade e aos cardiologistas fetais essa alternativa terapêutica. Doutor Assad, nós já estamos passando da nossa metade da live e precisamos acelerar um pouquinho, que ainda tem perguntas. Ontem a gente estava falando sobre diagnóstico precoce e doutora Priscila enfatizando aquela questão de quanto antes, melhor para preparar a criança, aquela que não teve acesso a essas possibilidades intrauterinas.
E como oferecer suporte para que ela nasça e receba atendimento logo em seguida, porque a gente sabe a dificuldade que é quando isso não acontece. Como o senhor vê isso? Essa é uma Em pergunta relação muito... principalmente às críticas, né? Claro, claro. Hipoplasia de ventrículo esquerdo, direito, todas as críticas. Claro, claro. Então, essas obstruções críticas, essas malformações críticas, né, elas têm, o diagnóstico pré-natal tem um impacto enorme no resultado do tratamento, seja ele intrauterino, conforme eu já falei, com a experiência do grupo de Boston, como o tratamento pós-natal num centro especializado, onde o bebê nasce, não precisa ser transportado para um hospital terciário, um hospital de alta complexidade, né? Então, a ideia é transportar o bebê dentro do útero, né? Então, a melhor UTI que existe é o útero materno. O bebê não tem trocas constantes, e a fisiologia, o funcionamento do coração fetal dentro do útero, ele é peculiar, ele é diferente do pós-natal, porque os dois lados do coração trabalham em paralelo. Então, se você tiver uma falha no desenvolvimento de um lado do coração, o outro lado supre a circulação corporal do bebê e manda sangue para o corpo todo. Então, o bebê não está nem dando bola. Então, é literalmente quem vê cara não vê coração, né? Quando o bebê nasce, a gente vê aquele bebê lindo, bem formado, e um lado está atrofiado. E a gente não consegue entender como que pode um bebê aparentemente saudável ter um lado do coração atrofiado. E essa estratégia de nascer num centro de alta complexidade já coloca em conjunto a medicina pré-natal, a medicina fetal com a cirurgia cardíaca pós-natal. E isso evita as complicações após o nascimento, a má circulação, a má oxigenação, e a gente consegue programar uma estratégia logo após o nascimento com uma equipe multidisciplinar que envolve neonatologistas, cardiologistas fetais, pediátricos, fisioterapia, enfermagem dedicada. Então, tudo isso vai finalizar num melhor resultado com essa abordagem, com essa estratégia de tratamento precoce e agressivo ao bebê. Por outro lado, se esse bebê nasce num centro que não tem recurso nenhum, e ele, até se fazer o diagnóstico, até se detectar a cardiopatia, o relógio está rodando. E isso, o bebê vai deteriorando. E muitas vezes, quando o bebê chega até nós, num centro terciário de alta complexidade, esse bebê já está muito deteriorado. Então, a gente vai correr contra o tempo e tentar corrigir essas consequências fisiológicas, como, por exemplo, um pH muito ácido, um desequilíbrio, uma pressão muito baixa. Então, a gente vai entrar numa condição desfavorável no jogo para tentar reverter esse jogo e tentar vencer essa alteração estrutural do coração bebê, do bebê. E muitas vezes, eu estava falando até da intervenção pré-natal, tem algumas patologias que dependem de uma abordagem precoce para favorecer um nascimento mais favorável, com potencial melhor de sobrevida após o nascimento. E eu gostaria de citar aqui, por exemplo, a doença de Epstein. A doença de Epstein é uma doença que pode acometer tem um espectro enorme essa doença, pode ser uma forma simples, como pode ser uma forma, um extremo muito grave, com uma mega dilatação do coração, e isso na vida intrauterina vai comprometer muito o desenvolvimento dos pulmões. Então, quando o bebê nasce, às vezes, ele não consegue desempenhar nem a função do coração, nem a função respiratória, porque o pulmão está esmagado, está sufocado por essa dilatação do coração. E esse tipo de patologia, eu queria entrar numa outra parte das nossas pesquisas, que são conduzidas lá no INCOR, no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas de São Paulo,
a gente está desenvolvendo um mini circuito de circulação extracorpórea. Por que mini? Porque nós estamos almejando tratar esses bebês com o coração parado, que precisam de uma máquina para suportar a circulação do bebê, enquanto a gente para o coração e corrige as patologias dentro do coração do bebê. Uma válvula tricúspide mega dilatada, como, por exemplo, no caso da doença de Epstein, e uma redução do volume do coração, pode ainda na vida intrauterina favorecer o crescimento pulmonar normal e aumentar as chances de desenvolvimento após o nascimento. E esse circuito foi até motivo da tese de um aluno nosso na USP, né, o Dr. Marcelo Guedes, e também uma tese de iniciação científica de um outro aluno, o Dr. Vaidotas, hoje já está formado, né, formou-se no ano passado, mas ambos tiveram a oportunidade de desenvolver essa pesquisa conosco, de colaborar nessa pesquisa, tá, que usa a placenta como oxigenador em vivo. E qual que é o objetivo disso? Nós tiramos o oxigenador do circuito de circulação extracorpórea convencional, que a gente usa num bebê de 2,5 kg, 3 quilos, para poder miniaturizar o circuito, diminuir a superfície estranha para o feto, tá? Minimizando os danos de uma superfície estranha e tentando aproximar o máximo possível da fisiologia circulatória fetal enquanto a gente está operando o bebê. Então, esse circuito é uma mini bomba que, ela, para ser preenchida, necessita de apenas 30 ml de líquido, né? E o circuito consiste numa linha que é conectada no átrio do bebê, nas veias do bebê, e o retorno na artéria do bebê, para poder manter a função do coração enquanto a gente opera com o coração parado. Então, esse coraçãozinho artificial vai manter... É uma SEC reduzidinha. Exatamente. É uma circulação extracorpórea miniaturizada que usa a placenta como oxigenador em vivo do circuito. Então, isso, a tendência é a gente favorecer uma circulação, uma fisiologia mais próxima possível do normal para evitar os danos da superfície estranha num circuito maior que engloba aí um oxigenador conforme é feito. E a gente almeja fazer essa cirurgia com circulação extracorpórea em fetos que pesam em torno de 1 a 1,5 kg de peso corporal, e a gente tem feito isso treinando em fetos de ovelhas. Então, nossas pesquisas são todas realizadas em fetos de ovelhas, com maior rigor ético, as ovelhas são operadas, os fetos são estudados, a ovelha volta para a fazenda para continuar, inclusive nós temos ovelhas que já procriaram após essa intervenção pré-natal. Então, isso é um dado interessante, que a cirurgia pré-natal, mesmo colocando 2 cesáreas antes do nascimento, uma para intervir, a outra para extrair o bebê, não afetam a capacidade de reprodução do útero materno. E é uma questão, isso é uma informação importante, porque há uma luta também do baixo peso, né? Se consegue isso com um peso menor, facilita muito. As mães se preocupam muito com essa história do cardiopata precisar ganhar peso para determinada cirurgia. Se essa daí não vai precisar disso, isso já ajuda bastante. Doutor Assad, nós estamos avançando no tempo e eu estou com medo porque tem muita... Então, eu tinha programado fazer perguntas sobre a fisiologia, assim, rapidamente. Como é o formatinho de um coração com defeito, por exemplo, de síndrome de hipoplasia do coração direito, hipoplasia do coração esquerdo, principalmente essas de ventrículo único, que são as mais críticas, né? Que precisam dessa intervenção imediata. Então, o que acontece? Tendo em vista a obstrução, geralmente, esses bebês com hipoplasia,
eles estão associados ou com uma estenose muito grave das válvulas do lado direito do coração, que causam aí, vamos dizer, o lado extremo, né, a atrofia do ventrículo direito, ou do lado esquerdo, o tamanho pequeno, muito reduzido, a gente chama hipoplasia mitral ou aórtica, ou mesmo a atresia, a ausência completa de comunicação entre as câmaras cardíacas, promovendo aí esse ventrículo completamente atrofiado, né? E isso tem um impacto importante após o nascimento, porque quando a gente já tem esse diagnóstico pré-natal, nós vamos montar uma estratégia para tratar o bebê precocemente, antes que ele sofra os efeitos da má circulação corporal ou pulmonar, seja ela pelo excesso de sangue no pulmão ou pela falta de sangue no pulmão, né? Então, a gente consegue adequar com estratégias cirúrgicas. Eu acho que não é o foco aqui da nossa live, falar sobre as técnicas cirúrgicas, mas, basicamente, nos casos onde a gente tem pouco sangue no pulmão, a gente monta uma estratégia para mandar mais sangue para o pulmão. E no caso do excesso de sangue no pulmão, a gente monta outras estratégias para tentar limitar o excesso de sangue no pulmão. Como é um lado só do coração, que vai mandar sangue para os dois lados do corpo, seja ele para o corpo todo, ou seja ele para a circulação pulmonar, nós temos que chegar num equilíbrio, para esse ventrículo único mandar uma quantidade igual de sangue para um lado e para o outro da circulação, seja ela pulmonar ou corporal. E esse ajuste fino, muitas vezes, é difícil da gente conseguir. E muitas vezes o preço que o bebê paga é muito elevado, muitas vezes com a própria vida, né? Então, tem se montado estratégias, por exemplo, o procedimento híbrido, que evita a circulação extracorpórea, evita a parada circulatória total, muitas vezes num bebê de baixo peso, de 2 quilos, 2,5 kg, o que aumenta ainda mais o risco do procedimento. Então, essa é uma estratégia, para ser bem simplista, que envolve o hemodinamicista, né, que coloca uma molinha no canal arterial do bebê para manter esse vaso aberto, e a gente coloca 2 anéis, 2 torneirinhas, vamos dizer assim, entre aspas, né, que podem muitas vezes ser fixas ou ajustáveis com aquela nossa patente de inovação tecnológica que nós já fizemos e já publicamos e já apresentamos em vários países do mundo, essa estratégia de ajuste do fluxo sanguíneo pulmonar, né, as bandagens ajustáveis. Eu fui até a China para falar desse assunto para os chineses. E que vai em muitos lugares, e que progrida bastante tudo isso. Amém, se Deus quiser. O senhor fala assim da montagem das estratégias, e quando se fala nas estratégias cirúrgicas, ainda a mais temida para as mães é a cirurgia de Fontan. E aí chegou um monte de perguntinha. No Fontan, o tubo é intracardíaco ou extracardíaco? Qual a melhor opção atualmente? Como é a recuperação do Fontan? Né? Então, está com a palavra o mestre do Fontan de Larissa. Muito obrigado aí pela pergunta. Eu amo esse assunto e é um assunto que é minha predileção. Eu estudo muito há mais de 30 anos a fisiologia, e é importante para o cirurgião conhecer bem o funcionamento da circulação para saber o momento adequado de indicação, para o bebê não sofrer muito tempo com uma alteração estrutural. Então, e a hipoplasia, ela implica num tratamento em 3 etapas. Essas etapas seriam uma intervenção na primeira semana de vida, nos primeiros dias de vida, a segunda intervenção com 5, 6 meses, ou quando o bebê atinge aproximadamente 5 quilos ou 6 quilos, tá? E a terceira etapa, a segunda etapa é o Glenn bidirecional, a terceira etapa seria o Fontan.
Então, eu vou explicar as 3 etapas rapidamente, eu estou vendo que o tempo está exíguo, eu vou tentar explicar para E as eu mães. ainda tenho uma mega pergunta. Opa, calma. Então, o que que acontece? Por exemplo, vamos colocar aí o exemplo recente que eu tive no consultório, de uma mãe que veio de outra cidade com o diagnóstico de atresia tricúspide, hipoplasia de ventrículo direito, tá? Então, esse bebê, ele vai nascer com o fluxo pulmonar completamente prejudicado se o canal arterial fechar. Então, a única fonte de sangue para esse pulmão vai ser o canal arterial. E para manter esse canal arterial aberto, eu tenho que manter o hormônio placentário. Mas eu tive que cortar o cordão umbilical para nascer o bebê. Então, o canal arterial para de ter o estímulo de dilatação, de patência do hormônio placentário. E aí, o que que a gente faz? Como eu já sei o diagnóstico, eu começo, logo após o nascimento, a infusão de um hormônio sintético que é produzido pela placenta para manter o canal arterial aberto e a gente planejar a troca desse canal arterial natural por um canal arterial sintético, que é a cirurgia que a gente chama de Blalock modificado, tá? Então a gente usa um tubo sintético. E a gente faz isso e fecha o canal arterial e a criança vai embora para casa e é monitorizada constantemente ao longo dos meses subsequentes para poder avaliar o momento adequado do segundo estágio, que é a cirurgia de Glenn bidirecional. Então, na primeira etapa, a gente coloca um tubo e muitas vezes meio milímetro de diâmetro de diferença desse tubo faz uma diferença enorme no fluxo sanguíneo pulmonar. Isso é uma lei física, tá? De Poiseuille que o fluxo através de um tubo está diretamente proporcional à quarta potência do raio do tubo. Tá? Então, às vezes, mudanças muito pequenas no diâmetro têm um impacto enorme no fluxo. E a gente tem que manter o equilíbrio dos fluxos da circulação do corpo e da circulação pulmonar para mandar metade de cada lado. E essa banda de oxigenação, ela resulta numa saturação de oxigênio entre 75% e 85%. Se for acima de 85%, nós estamos lendo um excesso de sangue no pulmão. Se for abaixo de 75%, nós estamos lendo pouco sangue no pulmão. Então o cirurgião tem que ter isso em mente na hora de escolher o diâmetro do tubo, de acordo com o peso corporal, por isso que eu falo que o conhecimento da fisiologia circulatória é extremamente importante, tá? E isso vai resultar numa evolução favorável ao longo dos meses subsequentes, enquanto a criança aguarda a segunda etapa. Então nós temos agora, na primeira etapa, um lado do coração mandando sangue para as duas circulações, corpo e pulmão. Quando chega em torno de 6 meses, que a circulação pulmonar está mais estabilizada, a vasculatura do pulmão está bem relaxada, então a gente troca esse tubo que tem um fluxo sob pressão arterial por um fluxo de pressão baixa, que o escoamento pulmonar vai ser favorável. E a gente começa a separar a circulação do corpo da circulação pulmonar. É a chamada cirurgia de Glenn bidirecional. Então a gente troca esse tubinho que mandava sangue para o pulmão sob pressão, do Blalock, né, pela conexão da veia cava superior direto na artéria pulmonar. Então é um curto-circuito que é feito entre a drenagem venosa da metade superior do corpo com a artéria pulmonar. E esse escoamento é facilitado pela ação gravitacional. O bebê fica mais tempo sentado, fica com a cabeça erguida, então a gente consegue separar aí esse retorno venoso que ia para o coração, agora vai direto para o pulmão sem auxílio de uma bomba. E aí a gente acompanha o crescimento desse bebê, a saturação vai se estabilizar em torno de 82%, no oxímetro de pulso a gente vai ver, vai enxergar isso facilmente, até o bebê chegar com aproximadamente 18 meses a 2 anos de vida. A escola de Boston é mais favorável a uma intervenção mais precoce, em torno de 18 meses. Nós esperamos um pouquinho mais, claro, cada caso é um caso,
para fazer a terceira etapa, que é a sua pergunta. É a cirurgia Do de Fontan. Fontan. E eu tô com medo, doutor, eu tô com medo porque faltam alguns minutos, eu tô com medo de derrubar, Ah, tá. da live cair. Tá, ok. Mas o senhor, eu quero saber e as mães querem saber. Ok. Comece. O pessoal disse assim, qualquer coisa a gente volta e ele termina a resposta. Não tem Mas problema, não tem problema. Eu posso voltar, estou aqui à disposição a manhã inteira. Então, o Fontan, ele completa o desvio de sangue, de retorno do sangue desoxigenado para o pulmão através da desconexão da veia cava inferior para fazer um curto-circuito com as artérias pulmonares, sem auxílio de uma bomba. Então, a única bomba que a criança tem, que é o único lado do coração, seja ele direito ou esquerdo, ele vai ser desviado só para trabalhar para o corpo. E esse sangue que vai até o dedão do pé, vai até a ponta do pé, ele vai voltar antigravitacionalmente para o pulmão com auxílio da musculatura das pernas, das coxas. Por isso que a gente precisa desse tempo para poder ter o auxílio de um coração acessório, né, que é a musculatura dos na membros. panturrilha. Exatamente, para poder ajudar a O bombear. senhor dizia isso. Então, hidrocinética de fluidos tem mostrado que a conexão com um tubo, com uma prótese, um enxerto vascular entre a veia cava inferior e as artérias pulmonares, ele é discretamente superior ao tubo intracardíaco, à divisão do fluxo sanguíneo, ao direcionamento do fluxo sanguíneo através de um túnel intracardíaco. Gente, não vai dar tempo, vai cair. Vamos derrubar, vamos fechar, e o senhor volta só falando disso, para a gente ficar nisso com um vídeo à parte. Pois não. Deixa eu ver se a gente consegue. Tá bom. Tá bom? Combinado. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Pronto, conseguimos. Vamos ver se fica salvo. Doutor Assad, ninguém quer abrir mão, hein? Tem 100 e poucas pessoas só nesse segundo bloco. Vamos lá. Vamos falar do Fontan. O senhor explicou a circulação ali do Glenn, chegou o momento do Fontan, o senhor estava falando da questão da melhor idade, né? Isso. Então, a gente tem duas estratégias, né? As duas são muito boas. O grupo de Boston prefere o túnel intraatrial, tá? Que é o redirecionamento do fluxo de sangue da metade inferior do corpo para os pulmões, através da desconexão da veia cava inferior do coração único, né, para o pulmão, direcionado ou através de um túnel, que é a técnica preferida por Boston, ou a técnica do tubo extracardíaco, ou seja, o tubo é costurado na veia cava, e aí ele é posicionado ao lado do coração até chegar nas artérias pulmonares. E a eficiência do fluido, né, da circulação sanguínea, né, vamos falar em termos de engenharia hidráulica, tá? Em termos de hidrocinética... assim está melhor. Eu ia dizer para inclinar, mas assim está melhor. Ok. Então, em termos de hidrocinética, a circulação ela é mais eficiente quando ela é direcionada para as artérias pulmonares através de um tubo, porque você não tem muitos degraus no caminho do sangue, da metade inferior até o pulmão. E isso, eu estou falando, vocês imaginem uma criança que o sangue é levado até a ponta do dedão do pé e tem que voltar sem uma bomba, antigravitacionalmente. Então, essa questão da drenagem passiva para os pulmões envolve aí inúmeros conceitos de hidrocinética, um bom escoamento do pulmão, o pulmão tem que estar com a torneira totalmente aberta para poder aceitar esse sangue de volta e... Ele foi mexer em alguma coisa e sair e caiu. Ele agora vai precisar voltar. Gente, médicos, aproveitem para compreender a importância do digital, tá, gente? Um gênio desse e ainda está aprendendo a lidar com o Instagram.
Agora sim, tá me ouvindo? Bom, tô. Voltou. O Ok. senhor foi mexer e caiu a... Eu não estou vendo direito aqui, então desculpa, eu não vou mexer mais, Não, prometo. não. O senhor pode aproximar do celular, basta inclinar um pouquinho, que aí fica tudo ótimo. Se o senhor quiser ficar mais perto para poder enxergar, eu sei que o senhor está querendo ver os comentários também. Pronto, aí Tá. E inclina um aí? pouquinho o celular, porque está cortando o senhor. Não, Ah, tá. o Assim? contrário. Tá bom. Ok, ok, ok. Assim. Melhorou? Ah, mas vai ficar Melhorou ótimo. assim? Tá ótimo. Tá, ok. Tá bom assim? Tá ótimo. Ok, muito bem. Então, eu estava dizendo, né, a conexão com o tubo, né, com uma prótese, a gente coloca uma prótese que é do tamanho de um adulto, compatível com o adulto. Para quê? Para essa criança não sofrer mais uma cirurgia para trocar esse tubo, essa conexão, né? E a grande vantagem da técnica de Boston, do túnel intratrial, é que metade dessa formação tubular que é feita com a divisão do átrio do corpo com o átrio que vai para o pulmão, metade dela é parede da própria criança, que vai se desenvolver. Então, se eu tiver uma prótese aqui, um tecido que não cresce, que é inerte, por outro lado, esse lado aqui vai crescer e vai desenvolver de acordo com o tamanho e a necessidade de suprimento sanguíneo para o pulmão. Então, essa é a grande vantagem. E, nesse sentido, eu gostaria de pegar esse gancho e falar de uma pesquisa do nosso próximo palestrante, do dia 12 de junho, doutor Liguori, né, que vai falar sobre... Gabriel Ligori. Gabriel Liguori, que vai falar sobre engenharia de tecidos. E esse, já que o tema da nossa palestra é avanços em cirurgia cardíaca pediátrica, né, eu acho que esse é um tema interessantíssimo. Quando eu voltei do meu estágio de Boston, eu sempre almejei aí pesquisas nessa área de engenharia de tecidos para tentar utilizar esse potencial da célula-tronco e desenvolver tecidos que têm potencial de crescimento, né? Então, isso é uma coisa muito importante, especialmente para essa população pediátrica, crianças que precisam de um tubo, que precisam de válvulas, né? Por exemplo, lá no MIT, em Boston, na Harvard, eles estão desenvolvendo válvulas que são feitas com tecido da própria criança. Então, eles montam um esqueleto de tecido e colocam em incubadoras para células do receptor da criança que vai precisar dessa válvula povoarem esse tecido, como se fosse um prédio, um esqueleto de um prédio para ser construído. Uma pessoa, inclusive, mandou uma pergunta ontem, dizendo assim, pergunta para o doutor Assad, as células tronco são assim, é o futuro? Há possibilidades do uso delas na estimulação cardíaca, assim, de maneira visionária, pensando futuramente. Quando o senhor me diz isso, acaba que a pergunta dela já começa a fazer... Então, a ser respondida, né? Na realidade, eu acho que essa questão da célula-tronco tem muito a ver com engenharia de tecidos, e é a pesquisa que o Liguori vai falar para vocês no próximo dia 12 de junho, né? No INCOR está sendo pesquisado uma estrutura tubular que é construída numa base, tá? E essa estrutura é povoada com células de um animal doador, tá? E é montado, primeiro está sendo feito estudo in vitro, é montada uma estrutura tubular, um enxerto vascular, vamos assim dizer, com potencial de crescimento para ser aplicado em diversas patologias. Uma delas seria o Fontan, né? O Fontan com tubo extracardíaco, tá? Então, essa estratégia é muito promissora. Por exemplo, tem inúmeras crianças que têm problemas de válvulas aórtica, mitral, que a gente não tem uma prótese ideal, uma prótese mecânica que poderia durar a vida inteira, ela tem a limitação do tamanho. Se eu colocar uma prótese adequada para um baixo peso, quando o bebê crescer, quando a criança crescer,
aquela válvula vai ser muito pequena para o crescimento somático, para o crescimento corporal daquele paciente. Então, idealmente, uma prótese seria feita com tecido do próprio organismo do receptor, né, da criança que vai receber aquele enxerto, né? E eu queria enaltecer essa pesquisa que está sendo desenvolvida pelo Liguori no INCORE, que vai ser abordada em detalhes no próximo dia 12 de junho. Né? Entendi. As pessoas também perguntaram assim, como tem sido hoje a recuperação do Fontan? A recuperação lá atrás era sempre muito temida. Atualmente, como está? Eu, particularmente, vejo as mães e fico surpresa com o que eu estou vendo, mas eu queria ver a sua opinião. Pois não. Essa pergunta é extremamente importante, porque com o domínio da fisiologia, da circulação, da fisiologia univentricular, né? Hoje nós temos noção das necessidades, das estratégias cirúrgicas. Por exemplo, no nosso caso, a nossa experiência, ela objetiva o que a gente chama de Fontan fenestrado, né? Por que essa fenestração? Essa fenestração representa uma válvula de escape que melhora a adaptação da criança após a cirurgia de Fontan. Então, o que a gente observa é que aqueles pacientes que às vezes ficavam um mês no hospital, drenando líquido, às vezes água das cavidades pleural e pericárdica, né? Hoje, a gente faz a cirurgia, a gente domina bem essa estratégia de circulação pulmonar passiva, né? Vasodilatadores pulmonares, essa estratégia da fenestração, que culminam numa evolução muito mais rápida. A gente já deu alta para Fontan com 6 dias de pós-operatório, então é um super fast track, né? Diferente daquela época, do século passado, vamos assim dizer, né? Da década de 90. 18 né? anos. Olha, Pois é. Larissa tem 16 anos e passou tudo isso aí. Então, início desse século também, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma abordagem muito rápida, uma deshospitalização precoce, né? O que é muito bem-vindo em inúmeros sentidos, né? Porque diminui a exposição do paciente à infecção hospitalar, o humor, a recuperação, o apetite, é outro cenário, então essa noção de fisiologia circulatória univentricular é extremamente importante, não só para o cardiologista pediátrico que lida com isso no seu dia a dia, como também para a equipe multiprofissional, incluindo o cirurgião cardíaco pediátrico, né? Entendi. Gente, eu não quero abusar, então vamos às últimas perguntas, tá? Da última vez que a gente se encontrou, doutor Assad, o senhor comentou que estava com um projeto filantrópico e partilhou comigo, assim, os ideais, qual era a dinâmica do projeto, falamos assim em poucas palavras. O senhor poderia explicar, porque também é encantador, né? E eu quero que todo mundo saiba também. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante citar um pouco da minha história para vocês entenderem aí os alicerces desse projeto, né? Eu sou filho de pai e mãe libaneses, né? Eu nasci em Belo Horizonte em 1958, e meu pai foi um imigrante libanês que veio para o Brasil com 17 anos de idade, em 1997, para buscar um horizonte maior, para prosperar e criar a nossa família, né? Ele se estabeleceu em Belo Horizonte, onde lá permaneceu até os 40 anos de idade, e voltou para o Líbano com o objetivo exclusivo de se casar com uma mulher libanesa. E aí ele encontrou minha mãe numa cidade vizinha da cidade do meu pai, que é praticamente uma vila, né? A cidade do meu pai chama Al-Fradis, e da minha mãe Marjeyoun, que ambas ficam no sul do Líbano, né? E eu sempre tive, como filho de pai e mãe libaneses, né,
o desejo de retribuir ao Brasil, a essa terra, o carinho e a hospitalidade pelos quais não somente os meus pais, mas todos os imigrantes que se sentem acolhidos aqui no Brasil, né? E dessa maneira houve um convite de um grupo de médicos com a mesma origem, né? Que no final da década de 90, mais precisamente em 1997, nós fundamos uma associação de médicos com ascendência sírio-libanesa, né? É chamada Associação Médica Líbano-Brasileira. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, da qual eu fui um dos fundadores, né? E hoje essa associação, ela agrega mais de 300 colegas por todo o Brasil, né? E desses, pelo menos aproximadamente 120 participam ativamente da nossa filantropia, né? E a nossa associação, ela vem sendo sensibilizada ao longo de anos com o drama dos refugiados aqui no Brasil, né? O Brasil tem recebido cada vez um número maior de refugiados de diversos países, principalmente da Síria e da Venezuela, né? E no ano de 2017, como presidente eleito da associação, juntamente com 12 diretores super proativos, né, de diversas áreas, de diversas especialidades, inclusive os dentistas, né? Eu não sei se você sabia, mas o dentista é também chamado de médico, né? A gente fala em árabe Hakim Snan, né? Que são os médicos dos dentes, né? Chamados lá no Líbano assim, né? No mundo árabe, né? E nós criamos esse projeto filantrópico intitulado Sarra Brasil, que significa Saúde Brasil, né? Com o objetivo de promover um atendimento gratuito de diversas especialidades a refugiados no Brasil, provindos da Síria, Venezuela, Bolívia, Haiti, Iraque, Congo. Nós temos uma diversidade de países aí que a associação presta atendimento a essas pessoas que não dispõem de recursos econômicos, né, para poder ter um atendimento médico adequado, tá? Atualmente, a diretoria do Hospital do Coração, ela abraçou a causa em parceria com a Associação Beneficente Síria, tá? E ela disponibilizou ao nosso projeto Sarra Brasil consultórios para atendimento aos sábados, tá? Que maravilha! Infelizmente está interrompido agora por conta da pandemia. Do Covid. Mas além dessa estrutura física, a Associação Beneficente disponibilizou também de recursos humanos, são voluntárias que apoiam o nosso atendimento filantrópico totalmente isento de custo, né? Então, a gente vê nessas pessoas um altruísmo, uma vontade de ajudar o próximo incrível. E a nossa sensação é de bem-estar, de sair assim, com um mínimo de dever cumprido, dever humanitário cumprido, mediante essas pessoas, né? Chegamos a ter quase 50 pessoas numa manhã de sábado atendidas em diversas especialidades médicas. E desde a fundação desse projeto até hoje, nós conseguimos realizar mais de 400 atendimentos primários aos refugiados. Nós já conseguimos, através da filantropia, acordos com alguns laboratórios para realizar exames laboratoriais a preços populares, em alguns casos, de forma gratuita. Eu poderia citar aqui o exemplo da Cetros, né, que é uma clínica de imagem que fornece atendimento aos fins de semana gratuito para esses refugiados que são encaminhados para lá quando necessitam de algum exame complementar de imagem, tá? Quando é possível, a gente oferece medicamentos gratuitamente aos pacientes, de acordo com a orientação do médico voluntário, e para aqueles casos que necessitam de um tratamento hospitalar mais complexo, no caso uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia,
ou atendimento em hospitais de maior complexidade, nós encaminhamos, os próprios médicos voluntários encaminham esses pacientes para instituições governamentais e universitárias, para complementar esse tratamento. Então, é como se a gente acolhesse esse imigrante, acolhesse esse refugiado e colocasse ele no caminho certo, né? Colocasse no trilho, numa situação frágil do ponto de vista fisiológico, psicológico e financeiro, né? Então, a gente tem direcionado essa população, e isso tem proporcionado um sorriso sincero de felicidade, né? Tanto dos médicos voluntários quanto dos pacientes atendidos, né? E esse elo é curioso, eu acho que é importante dizer isso, né? Fora agora dessas questões de inovações tecnológicas, né? Toda a ciência que envolve o atendimento da cardiologia pediátrica, né? Esse elo de amizade entre os médicos cresce progressivamente, né? A gente percebe isso na nossa associação, né? Um crescimento gradual e progressivo do número de associados, né? Com um alicerce de amor ao próximo e de união por um objetivo comum, né? Atender e acolher os refugiados. E assim eles saem do atendimento de uma forma confortável, confortados, né? Pelo menos parcialmente, diante de tanta agressão, dignificados, pelas mudanças, né? Exatamente, né? Que eles sofrem ao serem obrigados a deixarem o seu país de origem, né? Mediante conflitos sociais, guerras, né? Como é o caso da Síria e da Venezuela, né? Então, aqui, pelo menos no nosso projeto Sarra, esses refugiados encontram profissionais ávidos a doar o seu carinho, o seu conhecimento médico para diminuir, para amenizar esse sofrimento, né? Então, esses colegas sentem aí uma satisfação imensa em poder ajudar as nossas comunidades carentes, não só a Síria, os refugiados sírios ou venezuelanos, como bolivianos, haitianos, etc., a melhorarem o acesso à assistência médica, como uma forma de retribuir o acolhimento que nossos pais desfrutaram aqui no Brasil. Que maravilha, que maravilha. Isso também faz conexão, inclusive, com a nossa live de amanhã, de domingo, que vai ser com as mães. Primeiro, porque o voluntariado beneficia quem faz o voluntariado. A gente trabalha no fim de semana, mas sai com a felicidade, a alegria de dever cumprido, realmente. A alma mais leve, né? Amanhã a gente vai falar justamente disso. Outra coisa que eu destaco aqui. Muitas vezes a gente fica esperando que outro faça, que os governantes façam. Quando, na verdade, o ideal seria, vou trazer para mim a responsabilidade de fazer algo. Esse grupo resolveu parar de ver as coisas acontecendo e dizer, vou fazer algo. Escolher uma população, um grupo, e está fazendo a diferença para esse grupo. Né? Isso é o que a gente vai falar também amanhã, junto com as mães que resolveram também implementar e dizer assim, poxa, não tem políticas públicas para cardiopatas congênitos? Nós vamos fazer acontecer. E elas fizeram acontecer e a gente vai ter esse encontro amanhã. Doutor Assad, eu quero agradecer muito. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Os dois momentos juntos, certo? Quero aqui deixar registrado que a gente tem uma semana importantíssima de lives extremamente interessantes, como essa foi, enriquecedoras, não percam elas. E avisar que também nessa semana comemorativa, nós estamos preparando um presente para as nossas seguidoras, né? Aquelas pessoas que estavam pedindo à comunidade, que estavam pedindo acesso a essa oportunidade de conversar, de estar junto, de trocar experiência, como o doutor Assad está falando aqui, e que entre os médicos voluntários acaba se desenvolvendo uma amizade e um crescimento. Entre as mães, as dores são muito próprias nossas, né, doutor Assad? Com certeza. As famílias reclamam que só se identificam conversando com outras famílias. Porque a gente expressando a dor, o outro
que não passou pelo que a gente passa, não tem a noção do que a gente enfrenta. Por vezes, famílias dizem assim, acham que eu estou exagerando, acham que é frescura. Foi a expressão que uma pessoa usou. Que quando eu falo, diminuem o meu problema, acham que eu estou exagerando. Mas quando você fala para uma outra mãe de cardiopata, ela entende exatamente a dor que ela está sentindo, né? A preocupação dela. Então, estar em grupo, estar nessa comunidade, ajuda você a ser compreendida, você se expressar, você conviver melhor, compreender melhor até a cardiopatia e conseguir dizer, tá, é um problema sério? É. Mas tem como enfrentar? Tem. Tem muita coisa a se fazer e é isso que nós estamos querendo proporcionar. Instrução que ajude as famílias a conviverem melhor com a cardiopatia congênita. Se a gente fosse olhar lá atrás pelas notícias que eram dadas, como o doutor Assad disse, no século passado, todo mundo estava praticamente naquele grau de incompatível com a vida. Hoje já tem muito o que se fazer. E por pesquisas como essas que o doutor Assad apresentou, o futuro é cada vez mais promissor. Então, nós vamos aprender a conviver com isso e esperar cada vez mais pesquisas como essa alcançarem nossos filhos. Vou encerrar aqui, desejar um excelente fim de semana para o senhor e dizer às mães que a gente está lá no grupo do WhatsApp, mandando os materiais para a Semana da Cardiopatia Congênita e aguardando as novidades da comunidade. Tá bom? Muito obrigada. Eu queria finalizar, então, dizendo a todas as mães, a toda a audiência dessa manhã, que eu estou à disposição, por favor, as perguntas que, porventura, não foram respondidas, eu terei o maior prazer em ajudar, em responder. Então, se puderem encaminhar as perguntas para a Janaína me encaminha, e aí eu respondo diretamente às mães por e-mail ou por celular, por WhatsApp. Uma pessoa perguntou aqui, como faz para entrar em contato com o senhor? O senhor pode deixar o e-mail? Claro, meu e-mail é R de Renato, S de Sami, RS Assad, tá? Então são as duas iniciais do primeiro nome, do nome do meio, e o sobrenome, RS Assad, @ cardiol, de cardiologia, com OL no final, .br. Então é cardiol, é o e-mail da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? cardiol.br. Não tem com. Deixa eu confirmar. rsassad, @cardiol. Cardiol com OL no final. .com. Não, .br. Não tem com. Cardiol.br. rsassad, @cardiol.br. Eu vou publicar aqui, porque aí as pessoas vêm aí no comentário, tá bom? E aí não sei se eu consegui responder todas as perguntas durante a minha falação, mas eu tentei abordar o máximo possível das dúvidas, das perguntas mais frequentes no consultório, na nossa prática diária. A Lara dizendo, ele tem certeza disso? O senhor tem certeza que o senhor quer deixar seu e-mail? Claro, com certeza. Será um prazer poder esclarecer, poder ajudar, porque muitas vezes a gestante que ainda não teve o seu bebê cardiopata, ela se sente mais confortada, mais segura. Você, sabendo aonde você vai pisar, você transmite segurança, né? Então, eu acho que essa abordagem de que você, Janaína, faz em mostrar os caminhos, as possibilidades, as eventuais complicações, então a gestante ela acaba se sentindo mais segura, mais confortada, porque ela sabe o terreno que ela vai pisar, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, isso é importante. E hoje, cada vez mais, por todo o Brasil, a cirurgia cardíaca pediátrica, neonatal, está difundida, está pulverizada. Quando eu vim para São Paulo era o centro, né? Eu sou de Belo Horizonte e São Paulo era o centro da cirurgia cardíaca, né? Hoje nós temos inúmeros grandes centros de cirurgia pediátrica no interior de São Paulo, no interior do Paraná,
Minas Gerais, então Recife, Ceará, Fortaleza, nós temos inúmeros centros de abordagem das cardiopatias congênitas, então isso traz mais conforto para as mães quando encararem esse tipo de problema na sua prole. Exatamente. Mais uma vez, agradeço a todos a audiência, foi uma satisfação imensa poder compartilhar com vocês a nossa experiência e espero algum dia poder ser útil novamente para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Eu vou chorar. Amo de coração. O senhor sabe que eu o amo de coração. Obrigado. Beijo. E bom, obrigado. Beijo. Igualmente. Tchau, tchau. Beijos para todos. Tchau.